Imagine uma construção tão alta que se poderia tocar os céus. Até parece loucura, mas realmente há relatos de uma construção tão grande que foi construída para desafiar a Deus. A Bíblia Sagrada fala dessa fantástica construção, onde os detalhes e descrições desafiam a ciência atual. Estamos falando da Torre de Babel. A Bíblia Sagrada é um livro muito misterioso e de grande valor. Nela estão contidos os segredos da humanidade. Coisas que para o homem atual é um enigma, mas que realmente aconteceu há milhares de anos atrás. A história da Torre de Babel é mencionada no livro de Gênesis, no livro apócrifo chamado Jubileus, Midrash judaico e em alguns textos mesopotâmicos. Esta teria sido construída após o cataclisma mundial da humanidade, o dilúvio. A história conta que havia um homem chamado Nimrod. Este possuía habilidades fantásticas de caçador, porém, de coração impuro e perverso, era um assassino de sangue frio. Nimrod teria incitado uma confusão entre seus familiares e descendentes. Com isto, houve uma guerra entre os descendentes de Noé, no qual disputavam entre eles quem seria o rei. Com a disputa, os descendentes de Nimrod, que eram da raça de Cã, ganharam. E Nimrod foi nomeado para ser o rei de todos. Logo, foi confeccionado um manto negro e uma coroa para este rei. E com o passar do tempo, incitou as pessoas a se rebelar contra o verdadeiro Deus, tendo adoração a deuses estranhos e incitando todas as nações à construção de uma torre muito alta. A ideia foi recebida com entusiasmo por todas as nações. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. A história conta que Nimrod era um homem muito poderoso em seus feitos. Teve grande importância para a construção da civilização babilônica. E nesta época, a humanidade falava um só idioma. Só havia um tipo de comunicação, uma língua universal praticada por todos os habitantes da Terra. Com isto, os planos de Nimrod de construir a grande torre era perfeito, pois todos entendiam o projeto, e em uma só voz seguiam a grande construção. Objetivo: chegar até os céus. A ideia da construção da torre, além de chegar aos céus, era que o homem não se espalhasse pela terra, mas sim fazer com que todos os habitantes vivessem perto um dos outros. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nimrod era um personagem muito enigmático, e como sugerem alguns especialistas no assunto, não era um ser humano normal. Até mesmo alguns dizem que o grande rei Nimrod seria um extraterrestre, incrustado na raça humana. No Midrash judaico, existem alguns motivos a serem considerados pelos sábios da antiguidade sobre a construção da Torre de Babel. Um deles é que a torre foi construída para se proteger caso acontecesse outro dilúvio.
Outro motivo é que queriam subir aos céus para guerrear contra Deus. No entanto, alguns especialistas no assunto dizem que a torre era uma espécie de centro de estudos para que o homem auto-evoluísse, devotando sua energia e continuadamente aprimorando suas habilidades para fins de auto-engrandecimento humano. E assim construíram a torre por 43 anos. Sua altura era de 5.433 côvados e 2 palmos, cerca de 2.484 metros de altura. Isto seria aproximadamente 4 vezes mais alto do que as estruturas mais altas do mundo de hoje e em toda a história humana. Deus, então, observando tudo aquilo e vendo que os objetivos da humanidade estavam divergentes aos planos divinos, viu que a torre era um insulto aos propósitos da criação, pois tudo aquilo tornou-se uma afronta ao Criador. A vontade de Deus era que os homens se espalhassem sobre a terra e nela se multiplicassem. Com isto, Deus então resolveu confundir os homens no seu falar, originando assim outros idiomas, causando então grande confusão entre os habitantes da terra. Então declarou o Senhor: portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Assim, os projetos de seguir a construção se tornaram ineficazes, pois ninguém entendia um ao outro. E por conta disto, se esqueceram do real motivo da construção da grande torre. Os planos de Nimrod foram abatidos pelo Criador. E o Senhor enviou um vento poderoso contra a torre e a derrubou sobre a terra. E esta foi chamada de a Torre Derrubada. E o homem se espalhou por toda a terra. Mas a pergunta que não quer calar: o que os homens do passado viram no céu para se empenhar de tamanha forma a construir uma torre que se chegasse aos céus? Esta é uma pergunta um tanto complexa de responder. No entanto, existe uma outra versão sobre a construção da Torre de Babel que muitos não sabem. Existem alguns textos mesopotâmicos escritos em tábuas de argila sumérias que foram encontradas na região do Iraque. Os textos possuem aproximadamente 20.000 anos de idade. E neles existem muitas histórias sobre a origem da espécie humana. A história relata que naqueles tempos remotos, deuses desceram dos céus em sua nave-planeta chamada de Nibiru, em busca de mineração de ouro em nosso planeta. Estes seres eram chamados de Anunnakis, o que significa aqueles que desceram dos céus. Estes seres, com sua tecnologia, manipularam uma raça de primatas que haviam em nosso planeta. Fundiram parte de seus materiais genéticos com o DNA dos primatas, criando seres pensantes e racionais, o homem que conhecemos hoje. No entanto, o homem criado por esses deuses eram escravos e possuíam a missão de trabalhar na mineração do ouro, pois o planeta dos Anunnakis necessitava deste mineral. O planeta dos deuses, como chegou muito próximo ao nosso, sua gravidade sugava as águas dos mares para cima. E com a finalização da mineração,
resolveram ir embora. A história conta que com o afastamento de Nibiru e o distanciamento de sua gravidade, as águas dos mares retornaram ao seu fluxo normal, causando o que chamamos de dilúvio. Após o dilúvio, os deuses visitavam o nosso planeta e a raça sumeriana os idolatrava, criando diversos templos chamados de zigurates, a fim de manter contato com os deuses. A função de um zigurate é estar mais próximo dos céus e, consequentemente, estar em contato com os deuses. Até hoje existem ruínas destes templos zigurates, localizadas na região do Iraque, na qual era a antiga Mesopotâmia. A Torre de Babel seria um desses zigurates, na qual foi construída para tocar os céus, a fim de irem de encontro aos antigos deuses Anunnakis. Alguns dizem que a Torre de Babel teria sido criada a fim de ser uma escada com o objetivo de chegar ao planeta nave dos deuses. Outros dizem que a torre seria uma espécie de base para que as naves dos deuses aterrissassem. E você, o que acha desta história? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe. Se inscreva em nosso canal.